Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para falar do tema suicídio. Como vocês já devem saber, dezembro é um mês bastante crítico, com as festas de final de ano. É comum todos nós sentirmos uma depressão, uma tristeza e infelizmente isso causa uma elevação grande no caso de suicídio. Então, nós vamos ter aqui agora um vídeo que na realidade é uma coletânea de palestras do Tony Roberts, onde nessas palestras ele mencionou ou respondeu perguntas com relação ao suicídio, tá certo? Para quem não conhece, o Tony Roberts é o dirigente da casa Arcas Ramatiz, é uma casa espiritualista, universalista, e que faz um grande trabalho tanto em cursos, né, de mediunidade, de espiritualidade e também de apometria, e faz também tratamentos, né, lá na casa, tanto presencialmente como à distância, para pessoas com problemas de saúde física ou espiritual psicológica, pessoas com depressão, podem buscar auxílio, como eu falei, tanto remotamente, né, escrevendo para lá, como também presencialmente, se inscrevendo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da casa, né, da Arcas Ramatiz, e também os vídeos que o Tony fez, originais, né, dessas palestras que eu cortei alguns trechos e coloquei aqui essa coletânea. O Tony autorizou eu a referenciar esses vídeos, mas é claro que vocês preferencialmente devem assistir os vídeos completos, que além dessas informações que estão sendo passadas aqui, existe um grande conteúdo a mais. Tá? Bom, como eu falei, eu admiro bastante o Tony, né, por todo o conhecimento que ele tem e pelo trabalho de caridade e fraternidade que ele tem executado. E eu acho que todos que tiverem oportunidade devem também seguir nessa trilha do nosso Mestre Jesus e de Francisco de Assis para seguirmos nesse caminho. Tá certo? Bom, sem mais, fica aí o vídeo. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, deixe seus comentários, né? E aí a gente vai tentar responder na medida do possível. Obrigado e vamos ao vídeo então. Esse cordão de prata, e normalmente esse evento do suicídio, né, ele fica sendo rememorado na nossa mente no momento da desencarnação, e ele fica repetindo constantemente na nossa mente aquele ato praticado. Se foi com droga, se for com, sei lá, você se jogou, se você deu um tiro, independente da forma como você praticou isso. Você fica revivendo isso de forma constante, 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 e olha o que você fez com o seu cérebro. Você entrou num looping e não vai sair disso, a não ser depois de alguns anos ou décadas. Você fica revivendo isso daí. Consequentemente, se você fez isso, o que vai acontecer? Você vai ser atraído por pessoas que fizeram algo parecido e não vai conseguir escapar disso. E vai como se um tivesse alimentando o outro, porque praticaram o suicídio do mesmo jeito. Então é meio que, se eu dei um tiro na minha cabeça, eu vou ser atraído por pessoas que deram um tiro na cabeça também, e é como se um tivesse revivendo a vida do outro. Então, nós entramos nesse momento, não de perturbação, entramos no momento de paranoia, certo? A gente fica literalmente louco, até que essa loucura, certo, drene totalmente a nossa energia. Isso não vai acontecer em um mês, isso não vai acontecer em um ano, tá? Isso vai acontecer em anos. A hora que essa energia for drenada, aí eu vou ser resgatado. Isso pode demorar décadas, tá? Décadas. E eu não saio desse looping, eu não saio desse looping. Eu vou ver, como é que fala? Aquela dor de cabeça insuportável e vou ver, sabe, o tempo inteiro sangrando a cabeça. O tempo inteiro sangrando se eu der um tiro na cabeça. Você fica exatamente com essa imagem, exatamente com essa imagem. É o estampido, a explosão, tá?
esse deslocamento, sabe? Porque quando existe o suicídio, é meio que o corpo ele é empurrado violentamente do corpo espiritual. E esse empurrar rompe aquilo que a gente chama de cordão de prata. Esse empurrar, porque é tão violento isso daí que empurra, né? E você fica sentindo exatamente a mesma sensação. O tiro rompe e a dor e o sangramento. Fica assim, ó, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E vai demorar décadas para você sair disso. Em tempo que você teria em vida. Se você fez isso muito jovem, provavelmente, isso é um grande problema, né, na juventude, nos adolescentes que estão praticando isso hoje. Em média, a gente teria o quê? Mais 60 anos? Mais 70 anos? Olha o tempo que esse jovem ou que essa pessoa vai ficar sofrendo. Olha o tempo. Se vocês têm um pouquinho mais de dúvida com relação a isso, leiam um texto, né, chamado Memórias de um Suicida. Não recomendo ler à noite isso daí, leia durante o dia. Memórias de um Suicida. Quem não gosta de ler muito, ele tem em radionovela. Também dá para escutar audiobook. Então, quem tem preguiça de ler, põe lá o audiobook lá e escuta isso daí. E aí, pelo menos, eu acho que você vai mudar um pouquinho essa tendência que você tem de desistir da sua vida. Tony, em questão do suicídio, eu me pergunto, e a misericórdia divina? O suicida revive por X anos o momento e mesmo se arrependendo, ele não é resgatado? Se realmente existe o arrependimento, ele é resgatado. A pergunta o suicida não vai conseguir fazer esse arrependimento de cara, ele não consegue fazer isso, por causa do ciclo que ele fica girando, exatamente com essas energias. Ele não consegue se arrepender. Você fala, não, mas eu me arrependeria. Você agora, conscientemente, tá, entra no fluxo desse de suicídio. Você não consegue, a sua mente não permite que você se arrependa, ela não permite. Inclusive que você vai entrar num campo de energia que vai ficar brigando com aquilo que aconteceu. E se acha ainda injustiçado, que você não merecia, e sabe, você não sai desse fluxo. Você não sai desse fluxo. Não consegue pensar em não consegue pensar. Falar, como é que fala, aquela fala aqui, de me arrepender. Arrependimento vai acontecer lá na frente. E tem mais um detalhe. A misericórdia divina é tão grande, certo? Que não precisa ser me arrepender para ser resgatado. O resgate não vai acontecer no arrependimento. Porque a maioria dos suicidas não consegue se arrepender. Não se arrepende. Fica preso no fluxo temporal. E como é que é feito, então, na verdade, isso? Tá? Existe um bloco, né, do umbral de suicidas, que é controlado por uma entidade chamada Maria de Nazaré. Tá? Esse livro, nesse texto aí de Memórias do Suicida, certo? Ele trata muito bem isso. E como é que começa o controle desses suicidas? Esses suicidas são levados para cavernas, inclusive é interessante, cada caverna tem um número na caverna. E o que significa? Essa caverna já começa a ser controlada o quê? Pelas equipes de Maria de Nazaré. Mas ele está na caverna. Você fala, mas ele está sofrendo? Está sofrendo, porque ele precisa expurgar uma parte dessa energia na caverna, com outros suicidas lá dentro, não necessariamente o mesmo tipo de prática que ele fez, mas eles são resgatados da onde estavam, são levados para a caverna e vão sofrer um bom tempo lá na caverna, fazendo o quê? Depurando, sabe, aquele fel que ele tem, tá? Até periodicamente alguém da colônia, certo? Ou do hospital que eles têm lá nesse local, irem em caravanas e vão aquilo que eles chamam de soldados de Maria, ou a Legião de Maria, certo? Eles vão em carroças, olha só, em carroças, e vão chamando o nome das pessoas. O nome das pessoas. Eles vão levar tudo? Não leva tudo, porque ainda está na fase de depuração. E aí a misericórdia divina já começou, lógico que começou, uma vez que ele é levado para a caverna, já estão cuidando dele, já estão tratando dele. Só que ele nem percebe que está sendo tratado. Aí ele é resgatado através dessas caravanas, né? Eles vão chamando o nome das pessoas que já estão no momento de ser resgatado, aí vai para o hospital. E ali começa o tratamento mais intensivo, quer dizer, já pôde ser tirado das cavernas, e aí começa a ser tratado nos hospitais. E muitos deles que vão fazer, se bobear, vai praticar o suicídio outra vez, mesmo depois de tratado. Vão voltar
e vão praticar o suicídio outra vez. Então, a boa parte dos suicidas hoje já foram suicidas contumazes. Eles estão simplesmente repetindo o que fizeram o ciclo. Não entenderam ainda que existem sérias dificuldades para quem causa esse desastre, né, com o corpo físico e com o corpo espiritual. É um desastre violento nisso daí. Tony, uma pergunta de uma pessoa, digamos, menos habituada à espiritualidade ou ao espiritismo. Poxa vida, por que Maria não vai lá na porta da caverna e dá um passe e muda a vibração de todos os seres e já os recolhe imediatamente? Que vantagem haveria para a evolução, para a recuperação do próprio ser? Acho que vários de vocês gostam de frutas, né? Vocês já comeram uma manga, por exemplo? Tá? A manga, quando nasce, ela vem de uma flor, né, da própria mangueira, depois ela é fecundada e depois ela vai se transformar num fruto, ok? Se você quer uma fruta madura, você tem que esperar ela amadurecer? Tem que esperar? Você quer uma manga madurinha, molinha, né? Docinha, você quer? Tem que esperar. Assim que ela se transformou da flor num fruto, se você for colher ela agora, ela vai estar verde? Vai? E amarga. Amarga, né? Algumas pessoas até gostam de manga verde, né? Comer com sal, não é assim? Legal. Alguns aí estão até fazendo um trejeito aí. Mas, se realmente você quer uma manga madurinha, né? Quer fazer um suco de manga, né? Docinho, certo? Você tem que esperar a manga amadurecer. E conosco, é a mesma coisa? É igualzinho. O nosso espírito precisa amadurecer. Não existe forma de alguém falar, você está amadurecido. Não amadureceu. Eu continuo sendo a mesma coisa. Não mudei nada. É impossível a gente mexer naquilo que a gente chama de lei divina, certo? De mexer ou alterar aquilo que normalmente tem que acontecer no universo. E por um capricho nosso. Sim. Então, Jesus tem esse poder? Até tem esse poder, mas ele vai infringir a lei de Deus? Não. Quando ele esteve aqui entre nós, encarnado, certo? O que ele falava sempre? Batia sempre na mesma tecla. Eu não vim mudar a lei, eu não vim infringir a lei, eu vim cumprir a lei. E que lei? A lei de Deus. Não é a lei dele, a lei de Deus. Então, algumas coisas ele fazia, falava, é milagre. Milagre nada. Sabe? Não tinha milagre nisso. Ele tinha o campo mental, o campo energia, que permitia que alterasse o campo de vibração daquele ser, como uma chance de aprendizado. Tá? Aí você fala, mas por que não faz isso com um viciado? Por que não faz isso com um suicida? Certo? Porque se der uma outra oportunidade para ele, o que ele vai fazer? Ele vai repetir. Ele vai repetir. O suicida vai repetir o suicídio. O viciado vai continuar sendo viciado. Basta ele voltar para o corpo físico, as sensações, a dependência que ele tem das necessidades dele, faz com que ele volte outra vez. Então, ele precisa meio que depurar um pouco essa energia para que alguns que depuraram, certo? Depois de um bom tratamento de anos, às vezes décadas de tratamento, consigam voltar e não repetir. Ou seja, na hora de praticar, eles vão falar, não, agora não posso. Não é assim que deve ser feito. Tá? O caso do viciado é a mesma coisa. Você vai ser colocado em situações onde o vício vai se aproximar outra vez e fala, não, acho que eu não devo fazer isso mais não. E você vai se afastar do vício. Mas muitos de nós vai fazer o quê? Vai repetir outra vez. Vai repetir outra vez. Então, por mais que a gente fala, esses espíritos superiores têm o dom de tirar você daquilo lá? Sim, sem dúvida. Mas, novamente, que tipo de suco você quer? Que tipo de suco? Espera, tem que haver um amadurecimento. Ótimo. Outra pergunta, como será tratado o suicida de hoje com o exílio? Será que terá caverna para esse tratamento? Eu já me questionei várias vezes, né, com relação a isso, né, da espiritualidade. E a resposta que me vem, né, com relação aos suicidas, o suicida, infelizmente, né, uma parte deles não tem tempo mais de voltar para cá. Então, não cabe mais aqui.
eles serão exilados junto com o grupo. Para muitos deles, a forma como ele está lidando, né, já desencarnado, então o suicida já desencarnado, como é que ele está lidando do lado de lá, ele não está se recuperando adequadamente como deveria fazer. Consequentemente, não tem tempo, sabe, de continuar o tratamento e ele voltar, não dá. Então ele vai ser exilado junto com o grupo. Tem um grupo que ainda dá tempo de voltar. Aí esses aí ainda tem um tempinho, pode-se dizer assim, né? Para conseguir fazer esse retorno para cá. Mas não é que vai todo mundo, vai ficar todo mundo. Uma parte vai ficar e outra parte, infelizmente, não tem o que fazer. Uma questão de tempo. Se eles ficarem, o campo de vibração vai ficar muito denso e não é mais permitido essa densidade. Fechou? Fechou. Como é que é? A pessoa Tentou se matar, mas não conseguiu. O que acontece com ela espiritualmente quando ela desencarna? É que tem várias situações aí, não é uma única situação para ser desenhado, né? Se a pessoa tentou e não conseguiu se suicidar, e depois ela venha naturalmente ter o desencarne, via de regra ela vai ser chamada do lado de lá de suicida. É difícil você tentar o suicídio e não ficar se sabotando o tempo inteiro, emocionalmente, em termos de alimento, em termos, inclusive, da própria questão de tristeza e depressão, que você não vá se sabotando e levando para o seu suicídio indireto. Quem tenta se suicidar e não consegue, por N motivos aí, a tendência é que ela busque o suicídio indireto, com vícios, alimentação ou falta de alimentação, pensamentos repetitivos, tristeza, depressão, sabe? E vai, sabe, minguando para até entrar no suicídio indireto. Isso é a grande realidade. E quando acontece isso, o que vai acontecer do lado de lá? Vocês assistiram o filme Nosso Lar? Sim. Como é que as entidades chamavam o André Luiz? Do lado de lá. Como é que elas chamavam? Não vinham atrás dele? E ele não reconhecia que tinha se suicidado. E realmente ele era um suicida indireto, pelo abuso que ele tinha. E se você, mesmo não abusando, mas tendo essa falta de energia, porque você está, sabe, diminuindo sua força vital, você está entrando em depressão, você sabe, está literalmente se sabotando. O que você está fazendo? Você está sendo convidado a ser um suicida do lado de lá. Vai ser tratado como suicida do lado de lá. E quando a criança pensa em suicídio? A criança vai pensar em suicídio porque a energia de suicídio está dentro da casa. Não existe pensamento de suicídio para a criança se essa energia não está dentro da casa levada pelos pais. Sim. A criança, por ser mais sutil, acaba absorvendo essa energia. E se ela já vem carregando o suicídio no campo dela, certo? Só vai ser estimulado pelo suicídio ou pelo pai ou pela mãe dentro de casa. Você fala, mas eu nunca falei com meu filho disso. Não precisa, você pensou nisso. Não precisa falar. É a energia que você gera. Você gera essa energia. Você acha que uma criança capta o quê? Capta energia, pura energia. E a criança é muito aberta. E ela acaba trazendo isso para as emoções dela. Que era para se manifestar, sei lá, muito mais para frente. Mas começa a sentir isso por causa dos pais. É por causa dos pais. Eu era muito pequena, eu não tinha assim essas ideias. Alguém levou isso lá para dentro. Mas eu não lembro nem dos meus pais brigando nunca. Não precisa. Alguém pensou nisso. A criança capta isso. E a última pergunta. Essas loucuras que vemos, por exemplo, o desrespeito às leis, as coisas que ocorrem no trânsito, a gente pode considerar como um suicídio coletivo? Quem pergunta é a Elisa. Não, não é um suicídio coletivo.
é simplesmente um ajuste, né, da coletividade. As pessoas não entendem ainda, né, as repercussões das ações que tomam. Elas não entendem isso. Elas continuam achando que elas podem fazer e desfazer do jeito que quiser, sem nenhuma consequência. Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, executamos, tem consequências. Podem ser positivas ou podem ser negativas. Só que a gente nunca pensa nisso. O que está interessando é o que você sente agora, é o que você quer agora. E o resto, a gente vai pensar quando acontecer. Só que não é assim, né, que funciona. Tudo que nós fazemos e pensamos reverbera na eternidade. Não é só por algum tempo, reverbera para sempre. E se você repete isso algumas vezes, ele intensifica essa força. E você lá na frente vai colher aquilo que você plantou agora, olha só. São as emoções, as ações que você está tendo agora. Você está colhendo na sequência. Pode demorar um tempinho, mas você vai colher. Vai ter que ajustar isso. Quem gera energia negativa precisa reformular o campo de energia negativa. Precisa reformular isso. Se não reformula, você vai ser pego pela própria energia que você gerou. Ela vai pegar você. Então, quando você fala que as coisas estão dando errado na sua vida, que você está mal, que as coisas estão um desastre, inclusive o seu próprio físico está mal, significa o quê? Você foi pego pela energia, pelas ações que você fez. Ela só está voltando. E muitos nem voltou, ou seja, você pegou o caminho da onde você emanou a energia. E está na mesma trilha. O que você tem que fazer? Você tem que sair dela. E como é que eu saio dela? Eu tenho que reformular meu campo mental, meu campo de ações. Enquanto não fizer isso, você vai ficar doente, vai ter problemas nas relações, vai ter problemas emocionais, vai ter problemas psíquicos, vai ter problemas de dinheiro, e continua, e continua, e continua. Por quê? Você não para de gerar isso, você não para de gerar. Você fala, mas agora eu estou fazendo tudo certo. Tá, mas e o que você gerou? Cancelou? Não, né? Você vai fazer algum tempo ainda, passando por situações, até, sabe, meio que escoar, né? Ou perder força daquilo que você fez. Então, mesmo que você pare hoje, falar, olha, vou mudar, vou pensar coisas melhores, vou agir de forma mais amorosa com as pessoas, vou querer ajudar mais as pessoas. Tá, mas você tem um débito, né? Aquilo lá precisa ser ajustado. Então, vai continuar por algum tempo. Lógico que vai diminuindo essas ações, sem dúvida, porque você está fazendo, você está gerando outro campo agora, mas tem um passivo lá, tem alguma coisa que está vindo, e não tem como parar isso daí. São reflexos das nossas ações e mentes, né? Agora, nós estamos nos matando? E, desculpe, a gente não morre, né? Não existe como matar a gente. Você fala, a humanidade está se matando? Não é isso que está acontecendo, né? A morte que nós chamamos, né, que todo mundo fica tão preocupado com a morte física, é uma coisa tão simples, né? E é só uma mudança de vibração. O espírito vai continuar. Não é a morte, né, ou o desencarne que faz a diferença para nós. Muitos de nós têm muito medo disso. E quando nós falamos que tem muito medo da morte, é porque a gente já sabe o que nos espera no inconsciente. Por isso que tem muito medo da morte. De repetir da onde a gente veio. Esse é o problema. E quando nós somos inconsequentes com relação à própria morte minha e dos outros, demonstra o quê? Falta de consciência dos efeitos que você causa em você e nos outros. E tem um agravante. Quando eu faço inconsequentemente com as pessoas, né, ou com as situações que eu enfrento, eu crio um karma para mim, relacionado às ações e pensamentos que eu fiz, mas também eu tenho que responder pelo karma dos outros, que eu prejudiquei o karma dos outros. Então, além de resgatar o meu karma, tem que resgatar o karma dos outros. Meu karma fica, sabe, sendo compensado pelo karma dos outros. Então, ele aumenta consideravelmente de forma exponencial.
Eu que deveria resolver as minhas pendências em 3, 4, 5 encarnações, preciso, em média, de 100 a 200 encarnações para responder isso, porque eu tenho o karma meu, mais a disfunção que eu causei nas outras pessoas. Então, tem que responder o meu e mais o dos outros. E as coisas, sabe, crescem assim de forma assustadora. Até que eu consiga entender e comece a reverter isso. O que é reverter? Eu tenho ações cada vez mais vigorosas para o bem. E aí eu vou fazendo o quê? Eu vou meio que desmontando aquele karma pesado que eu tinha com as outras pessoas. Que é isso que faz com que eu reencarne. Eu não reencarno para resolver os problemas meus. Eu reencarno os problemas que eu causei nos outros. É por isso que eu reencarno. Porque os problemas meus, a gente consegue resolver de uma forma muito curta. Pouquíssimas encarnações. O problema não é esse, nunca foi esse. O problema é resolver os problemas causados para os outros. Por isso que a gente tem que vir muitas vezes até inverter esse peso. Quando eu faço mais o bem do que o mal para os outros. Você fala, não, mas eu sou uma pessoa boa. Ser pessoa boa não significa que você faz o bem. Fazer o bem é ajudar mais do que ser ajudado. Você está nessa proporção? Ajudar mais do que ser ajudado? Enquanto isso não acontecer, a gente vai estar junto aqui outra vez. Acho que essa casa vai durar bastante tempo. A gente vai desencarnar e vai voltar para cá. A gente está trabalhando numa casa lá no Tatuapé chamada Jacó, Centro Espírita Jacó, uma associação espírita Jacó, melhor dizendo. E ela fez agora, né, mês de junho, né, 100 anos de idade. Significa que quem está lá já está mais do que uma vez voltando para o mesmo Jacó. Nossa casa aqui é nova, né? Ela vai fazer 10 anos aqui. Mas acreditem, a gente já está junto há um bom tempo. Só encontramos um lugar para ficar mais pertinho. A gente vai voltar para cá. Tudo bem, Sérgio? Tudo. Estou com vocês, está ótimo. Podemos fechar, pessoal? Podemos. Podemos? Vamos lá? Vamos.